Chegamos aqui ao versículo 13, então, ah, vai, Vayissá Avraham, Vayissá Avraham et Einav. Aqui nós temos a nossa primeira oração desse versículo. Vayissá Avraham et Einav. Vayissá é um verbo que nós já vimos nesse episódio aqui, nessa narrativa, e se trata do verbo levantar, da raiz nassá, certo? Nós temos uma indicação aqui de que tem algo faltando, certo? Com esse dagesh aqui. Esse verbo não é um piel, porque piel não teria esse dagesh aqui. Se trata de um verbo kal mesmo, e aqui nós temos uma letra faltando o nun, nassá, que é do verbo levantar. Vayissá Abraham. Então, Abraão levantou o quê? Aqui o objeto, indicação do objeto. Os olhos, plural aqui. Esse yod aqui indica que se trata do plural. Ele levantou os olhos dele, certo? Os olhos dele aqui, indicação do sufixo pronominal da terceira pessoa masculino singular. Então, Abraão levantou os olhos dele. E aí, a próxima ação, nós temos também aqui um outro vayiktor, vayaré, vechinei ayil, achar. A gente poderia colocar essa oração só até aqui, e depois pegar essa aqui como uma oração junto com isso. Vayaré. Então ele viu. Então ele viu. O verbo ra'á, aqui a raiz do tipo 3 rei, que é o verbo ver. Verhinei ayil. Verhinei ayil. E eis um, uma, uma cabra, seria essa ideia aqui, ayil. Eis uma cabra ou um bode ali, ahar, que significa atrás. Eis uma cabra atrás, atrás de quem nós podemos supor aqui do contexto que é atrás de Abraão, né? Que é que tem sido mencionado aqui, o nosso referente aqui. E eis um bode atrás de Abraão. Ne'ahas, aqui nós temos essa raiz ahas aqui. A gente pode só fazer essa oração aqui, continuando ela aqui até aqui. Então, eis um bode atrás, ne'ahas. E aqui nós temos esse prefixo aqui, que nesse caso específico não é o prefixo da primeira pessoa do plural, nós, certo? Aqui nós temos um tronco diferente, que é o tronco nifal, que a gente já mencionou no nosso curso até aqui, mas nós não cobrimos eles em detalhe ainda. Então, nifal normalmente ele dá a ideia de voz passiva. Esse verbo aqui, essa raiz aleph, reit e zayin, ele significa prender, certo? Então, no nifal ele tem a ideia passiva de estar preso. Então, e eis uma cabra ou um bode atrás de Abraão, provavelmente, preso, né? Preso onde? Aqui a preposição beit,
dá a ideia de lugar. Preso Basevar, Basvar, preso nos arbustos ou na mata. Já que a gente tem um artigo aqui e não tem nenhuma referência prévia a isso, a gente pode interpretar isso aqui no sentido genérico. A palavra significa moita, mas pode se referir também no sentido coletivo, talvez pela presença do artigo aqui, a mata. Estava preso na mata, a mata ao redor da montanha lá. Preso, e aqui esse beit aqui tem a ideia de instrumento, de meio. Ele estava preso na mata ou pelos carnav. Aqui essa raiz kof, reich e nun, keren, significa chifre. Aqui no plural, certo? Um bode preso pelos seus chifres, certo? Eis um bode preso pelos seus chifres. E aqui nós continuamos, voltando aqui à linha principal da narrativa, Vayelech Abraham. Então Abraão foi, raiz halar, aqui a gente já tem se acostumado a ver ela. Então Abraão foi, outro Vayikdol aqui, Vayekar et Ha'ayel. Outra oração, vou afastar um pouco mais aqui. Vayekar et Ha'ayel. Ele pegou, o que foi que ele pegou? O objeto, marcado aqui pelo et Ha'ayel, que é mencionado aqui. Ele pegou o bode. Aí a outra oração, a linha principal. E Vaya alehu, nós já vimos esse verbo aqui no início desse episódio, quando Deus ordenou Abraão a oferecer o seu filho em sacrifício. Então aqui nós temos o mesmo verbo alá, só que ele é um verbo 3 rei. Então esse ru aqui é parte do sufixo, certo? Então só sobraram essas duas letras aqui da raiz, mas é o verbo alá, ayin, lamed e rei, certo? Que significa subir. Mas esse verbo, a gente viu também que lá na ordem que o Senhor deu a Abraão, ele estava no rifiel, que é um tronco que nós ainda vamos ver. Então ele dá a ideia de fazer subir, certo? Não simplesmente de subir, a ideia causativa. A gente vai explorar isso com mais detalhes mais à frente. Que em contexto de sacrifício, dá a ideia de oferecer. Então a ideia é que lá era um imperativo, oferece-o. Aqui nós temos um vayiktul, um relato narrativo. Então ele pegou o bode e então ele, aqui o sujeito, ele, Abraão, ofereceu ofereceu o bode, aqui, se referindo ao bode, certo? E então ele o ofereceu, continuando essa mesma oração aqui ainda, que começou aqui, ofereceu por sacrifício, Tachat Beno. Essa preposição aqui, Tachat, significa ao invés de, ou em lugar de, certo? A ideia de substituição, Tachat, ao invés de, no lugar de. Em alguns contextos locativos, ela pode se referir também debaixo de, mas aqui não é o caso. Ofereceu Tachat Beno, em lugar do seu filho. Certo? Passando aqui adiante. Vayikra Avraham Shem Hamakom Hahu Yahweh Ireh. Isso é uma grande oração aqui. Então, nós temos aqui Vayikra Avraham,
Então Abraão chamou, note esse verbo é utilizado anteriormente aqui, o anjo do Senhor chamou Abraão. Aqui é a ideia de clamar, chamar no sentido de clamar, chamar a atenção. Nesse contexto aqui, subir aqui um pouco a tela. Nesse contexto aqui, ele está dando a ideia de dar nome. Então, Abraão chamou ou deu o nome. Abraão chamou o nome, Vayikra Shem, certo? Essa construção Kara e Shem é muito comum nas narrativas de Gênesis, dar nome. Vayikra Abraham Shem Hamakom, e Abraão chamou o nome Hamakom Hahu, que nós temos uma construção de um adjetivo, certo? Hamakom Ha Hu. Aqui, Hu pode ser o pronome pessoal ele, terceira pessoa masculina singular, como também pode ser o pronome demonstrativo aquele, que é o que nós temos aqui. Nós temos uma relação de adjetivo e substantivo, certo? Adjetivo e substantivo. A regra do hebraico para esse tipo de relação atributiva é que o adjetivo e o substantivo eles devem concordar em gênero e número, masculino, masculino, singular e singular, e também devem concordar em grau de definição. Os dois são definidos aqui, o artigo. Então, Abraão chamou o nome daquele lugar, e aqui o nome do local. Chamou o nome daquele local Yahweh Yireh. Yahweh Yireh. Existe um certo debate em relação ao que é que isso significa. De fato, se a raiz aqui é a raiz ver ou a raiz temer que tem ocorrido aqui. A gente viu que sei que agora que tu és temente a Deus, as duas raízes são muito parecidas, mas o fato é que isso passa a ser um nome próprio. O nome daquela montanha passou a ser Yahweh Ireh, que pode ser Yahweh prover ou alguma coisa relacionada com o temor de Yahweh ou alguma coisa desse tipo. Provavelmente tem mais a ideia de provisão, de que o Senhor viu para si um sacrifício ou proveu para si um sacrifício. Essa é a ideia que provavelmente nós temos aqui, mas isso torna uma confusão um pouco, porque aqui os sinais maçoréticos são um pouco modificados em relação a esses aqui, certo? Então, existe uma certa confusão, uma discórdias entre certos estudiosos sobre o que de fato significa. Mas aqui esse conjunto passa a ser o nome próprio dessa montanha. E ele dá a explicação disso, porque que ele adiciona uma oração Asher aqui embaixo. E ele diz Asher Ya'amer Hayom. Ele diz, é por isso, aqui é uma oração explicativa, certo? É por isso que é dito, e aqui nós temos um verbo, o verbo amar, certo? A dizer, e esse verbo está no nifar, também no tronco nifar, que a gente já viu lá em cima aqui, que é a ideia passiva, certo? A ideia passiva aqui estava presa, certo? Aqui a ideia dizer, a ideia passiva é ser dito. Por isso é dito Hayom, por isso é dito hoje. Por isso se diz hoje. Pode ser uma ideia impessoal também. Aqui é a terceira pessoa, certo? Então é um sujeito indefinido, no caso aqui. Por isso, Asher explicativo aqui. Por isso é dito hoje, no dia de hoje. Por isso se diz hoje.
Behar, Behar. O que é que se diz hoje? Nos dias do escritor aqui, no caso Moisés. Behar Yahweh Yerae. No monte do Senhor se proverá. No monte, e aí o nome do monte. Aqui é a ideia de construto aqui, entre esses dois. No monte Yahweh Ireh. Yahweh Yareh. Yareh. Então, pode ser no monte do Senhor, no monte, naquele monte, ou em um monte o Senhor será visto. Pode ser aqui a palavra. Também. Você nota que a pontuação aqui dos os Nikud aqui são os mesmos aqui. Como esse aqui é Nifal, também é possível que aqui seja um Nifal, certo? Pode ser que seja um Nifal, que pode ser numa montanha o Senhor será visto, ou na montanha do Senhor será visto. Existem várias possibilidades de você interpretar essa frase aqui. Talvez o autor fez de propósito, ou no monte o Senhor será temido, alguma coisa assim. Talvez remetendo à ideia de que Abraão temeu a Deus, mas o fato é que existem várias possibilidades e talvez propositalmente o autor esteja fazendo uma remetência tanto ao tema da provisão de Deus como ao tema do temor de Deus, que aparecem aqui nesse capítulo aqui, de Gênesis capítulo 22. Então, no caso, estou deixando em aberto, você pode estudar um pouco mais, fazer um pouco mais de exegese aqui, dessa passagem, ver talvez se é possível determinar uma das escolhas ou se é possível ver isso aqui como uma ambiguidade proposital para trazer os dois temas. Okay? Então vamos concluir aqui fazendo a nossa tradução do versículo como um todo, dos dois versículos aqui. Então vamos lá. Então, aqui o Vaigdol. Então Abraão levantou os seus olhos e viu. Yareh e viu. E eis um bode atrás. E eis um bode atrás. A gente pode supor que talvez atrás dele, preso. Ali a ideia do nifal aqui, preso na mata ou no arbusto, certo? Colocando aqui na mata porque por causa do artigo aqui que parece dar um sentido genérico e coletivo a essa palavra aqui que pode no singular significar moita ou arbusto. Mas eu vou colocar no sentido genérico preso na mata pelos chifres. Então Abraão foi e tomou ou pegou o bode, aqui esse verbo aqui, e o ofereceu, o objeto aqui, hu, e o ofereceu, leolá, por holocausto, em lugar ou ao invés de seu filho. Então, Abraão, aqui o sujeito, Abraão chamou Shem, o nome,
Por que o nome se não tem o artigo aqui? Porque o nome está em construto com a palavra Macomo, que tem o artigo, certo? O nome daquele, aqui, Rahu, certo? Daquele lugar. Vamos colocar aqui Yahweh e Yahweh Ireh. Vou colocar como nome próprio aqui. Chamou o nome daquele local Yahweh Ireh. Por isso, o Axé ali, vou colocar embaixo. Por isso, se diz, aqui, ou é dito, por isso se diz, sujeito indeterminado aqui, por isso se diz hoje, e aqui, no monte de Yahweh Yireh. No monte de Yahweh Yireh. Colocar como nome próprio, assim como isso aqui parece, tem um sentido de nome próprio aqui, ok? Então, esses são os versículos 13 e 14. Nós continuaremos aqui no próximo vídeo. Espero ver você lá.